3 pontos que todo investidor que tem uma carteira de dividendos tem que saber. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Hoje eu vou falar aqui sobre 3 pontos fundamentais para todo investidor que tem uma carteira focada em dividendos ou quer começar, né, quer criar uma carteira focada em dividendos. Cada vez mais esse tema tem crescido, né? As pessoas têm buscado mais pelo tema dividendos, dado a trajetória da nossa taxa básica de juros, né, a Selic em 2%, isso fomenta as pessoas a buscarem por mais retorno e, consequentemente, mais risco, né, mais riscos. E isso, né, as ações focadas em pagamento de dividendos são de alguma forma, né, uma porta de entrada para o mercado de ações, tá? Então, eu vou explorar um pouquinho 3 pontos que tem que estar na cabeça de todo investidor. Eu também vou fazer um sorteio, né, de 3 cartas do estrategista, né, que é a minha série de recomendações dentro da Levante. Então, para participar, é só comentar aqui embaixo, né? Você tem uma carteira focada em dividendos? Não tem? Seu objetivo é esse? Comenta e já está participando do sorteio. O sorteio eu vou realizar no próximo domingo às 10 da noite no meu Instagram. O resultado sai lá, depois eu coloco aqui nos comentários, tá certo? Mas vamos lá, né, pessoal? Primeiro ponto fundamental que todo mundo tem que entender. Quando você fala de uma empresa pagadora de dividendos, você está falando de um estágio, né? Então, quando a gente fala de uma empresa, eu vou explicar os estágios delas, né? Pensa que o primeiro estágio de uma empresa, né? As pessoas estão fundando uma nova empresa. A empresa é um PowerPoint, né? É um projeto ainda, não tem nada. Quem que investe nesse tipo de empresa? São fundos do tipo anjos, né? Então, são fundos que investem em empresas de alto risco, né? A empresa nem existe, não tem um modelo de negócio, vai testar muita coisa. Depois disso, quando a empresa começa a rodar, entretanto ainda queima a caixa, né? Não conseguiu ali escalar, comprovar o modelo de negócio, e os investidores, né, que comumente entram nessas empresas são os fundos de Venture Capital. Essas empresas continuam a crescer, a partir do momento onde elas entram ali no break-even, né, começam a ganhar dinheiro, provam seu modelo de negócio, aí elas entram num estágio, né, em que os fundos de Private Equity entram nessas empresas, tá? Então é comum a gente ver aí nos IPOs os fundos de Private Equity saindo, reduzindo posição, porque de alguma forma a gente está falando de estágio, são empresas de crescimento. E aí quando elas entram na bolsa, né, a gente vê um pouco de tudo. Então empresas de crescimento e empresas já consolidadas. Então quando a empresa chega na maturidade dela, ela não tem mais necessidade, ela não consegue mais crescer. E aí é o estágio onde as empresas, né, distribuem os lucros. Então, assim, é um momento, não é que é ruim não distribuir. Até falo isso muito aqui no canal, né? Você pega uma empresa que está crescendo muito, ela não tem que distribuir, né? Ela tem que reinvestir nela mesma. Pensa numa Magazine Luiza, que é uma empresa que vem crescendo exponencialmente. Por que ela vai distribuir o lucro dela, todo o lucro dela, se ela está conseguindo crescer a taxas muito maiores do que um investimento fora, né, do que um CDI. Não faz o menor sentido. Quando você chega numa maturidade, então, por exemplo, pensar numa Transmissão Paulista, ela tem um modelo de negócio consolidado, testado, em que a necessidade de capital desses negócios, né, são baixas. Então, assim, ela não tem necessidade de ficar reinvestindo. Ela não consegue dobrar o tamanho das redes dela. Então, esse é um ponto, né? O que ela vai fazer com o dinheiro? Ela vai distribuir. Da mesma forma, né, quando a gente fala de Itaú, o Itaú distribui grande parte dos lucros, né, de forma recorrente. Por quê? Porque ele não consegue crescer a carteira de crédito dele na mesma velocidade que ele gera lucro. Se ele conseguisse crescer a carteira dele de crédito, né, na mesma velocidade que ele gera lucro, seria o melhor case da bolsa. Entretanto, não é isso. Então, assim, então a gente está falando de um momento. É uma empresa que já tem um nível de maturidade, tudo muito consolidado, e não é uma empresa que vai crescer absurdamente, porque, por definição, né, a gente está falando de uma empresa que está distribuindo lucros e não está crescendo, não é um estágio de growth, tá? Então, esse é o principal ponto que o investidor tem que entender. Em que estágio da empresa ele está investindo? Porque muitas vezes as pessoas comparam, né, as empresas, e se você comparar uma empresa do mesmo setor, uma já consolidada e uma de crescimento, é óbvio que uma empresa de crescimento vai ter retornos na ação, né? Provavelmente, se ela acertar, se ela executar muito bem, muito maiores do que uma empresa já consolidada. Entretanto, o risco é outro. Então, independentemente se está no mesmo setor, se é a mesma coisa, entretanto, as empresas têm estágios diferentes
E quando você fala que vai investir em empresas de dividendos, você está investindo em empresas já na maturidade que não conseguem crescer tão rápido. E naturalmente, se você passar por um momento de boom na bolsa, onde a bolsa subir 100%, 200%, essas empresas que distribuem muitos dividendos, elas não vão conseguir acompanhar o mesmo ritmo do mercado, não vão subir no mesmo nível que o resto das outras ações. E é normal, porque o objetivo é outro, tá? Então, esse eu acho que é o principal ponto que o investidor tem que entender quando está montando, né, ou gerindo a carteira dele focada em dividendos. O segundo ponto, que é muito importante, é a diversificação. Então, diversificar uma carteira é extremamente importante. Eu vejo muita gente falando, eu só investo em 1, 2 ações. Isso traz um componente de risco muito grande para a carteira. Porque por mais que o investidor conheça as ações, né, conheça a empresa de perto, ele não tem o mesmo grau de certeza de conhecimento que, por exemplo, o controlador tem. Vou dar um exemplo aqui, é a IRB. A IRB sempre foi considerada uma empresa queridinha, que estava na carteira de ações aí focada em dividendos de grandes bancos, fundos, casas de análise, inclusive da nossa, né, já fazia parte. E no momento específico, né, foi encontrado um problema lá dentro e a empresa desmoronou praticamente, né? E é um ponto tão específico que é muito difícil de encontrar, né? Então, pensa que ela era auditada por grandes empresas, né, de auditoria, os controladores eram o Bradesco e o Itaú e ninguém conseguiu achar. Por quê? Porque os negócios, né, eu falo aqui, uma empresa grande não é uma pastelaria, né? As pessoas acham que isso é um negócio simples, e não é. O controlador, né, o CEO, o cara que está ali operando a empresa, ele conhece muito bem, conhece detalhes de que pessoas de fora, mesmo com um nível de experiência muito grande, não conseguem entender. Então não dá, né? Warren Buffett sempre fala, tem uma frase que ele diz, não dá para testar a profundidade do rio com os 2 pés. Exatamente isso. Você vai investir em boas empresas e diversificar, mas não colocar todo o seu investimento em 1 ou 2 empresas. Tem que ter ali um mínimo grau de diversificação para não cometer para não passar por esse tipo de problema, né? Então, diversificar é muito importante, pessoal. Ponto número 3, que todo investidor, né, que é focado aí, em ações que pagam dividendos, tem que ter na cabeça. O investidor não deve olhar puramente, né, por o nível de dividendo que a empresa pagou no último ano ou vai pagar no próximo ano, tá? Porque existem várias ciladas nesse entendimento em que o investidor pode se dar mal, tá? Como eu disse, uma empresa que paga dividendos, ela está num nível de maturidade, né? Então, ou seja, ela não precisa reinvestir o dinheiro, ela não tem necessidade de capital, é por isso que ela distribui. Tá? Então, essa tem que ser uma premissa nesse momento para fugir de algumas ciladas. Porque o que é comum a gente ver no mercado, né? Então, por exemplo, fundos imobiliários. Eu já vi alguns casos, né, em que o dividend yield do próximo ano, né, ou dos 2 anos seguintes, estava num nível de 15%, 20%, 10%, níveis altíssimos. Entretanto, o contrato, né, os contratos dos ativos venciam em um período curto de tempo e aí, a partir daquele momento, a empresa praticamente não tinha renda. Então, tinha um componente muito forte de risco. Tá? Então, acho que isso é algo que acontece bastante em fundos imobiliários. Outro ponto, né? Pensa numa empresa listada na bolsa, uma industrial. Então, como eu já falei aqui algumas vezes, né, olhar para o lucro, né, o lucro é uma medida contábil. Pensar que a depreciação, né, é um custo e aquilo passa pela DRE. Entretanto, a depreciação não é um caixa. Né? Tipo, o equipamento pode ter depreciado, entretanto a empresa não passou por aquele custo, né, não teve um efeito caixa, né, ela já passou. Já vi várias empresas, né, que tinham uma necessidade forte de capex, né, ou seja, fazer investimentos para conseguir repor a capacidade dela instalada. Entretanto, não fazia esse investimento para distribuir dividendos para o controlador e aí a gente via uma empresa começando a ficar sucateada, tá? Então, o controlador às vezes pode fazer esse tipo de malabarismo aí, de querer distribuir dividendos por objetivo próprio, né, por precisar daqueles recursos,
Entretanto, né, ele colocar em xeque o modelo de negócio da empresa ali por não querer fazer capex, tá? Então esse é um ponto importante que vocês têm que analisar também nas empresas aí que estão sendo incluídas nas carteiras de dividendos, tá, pessoal? Então acho que esses 3 pontos são extremamente importantes, né? Entender o modelo, o estágio de cada empresa, né? Onde ela está. Entender que diversificar é extremamente importante e fugir dessas ciladas, não olhar puramente para o dividend yield. Olha, nesse ano ela vai ter um tanto 15, 10% de dividend yield, tá? Mas olha um pouquinho, de forma um pouco mais ampla aí, para não cair em nenhuma cilada, tá? E lembrando que no domingo eu vou fazer um sorteio de 3 acessos, né, 3 assinaturas do Carta Estrategista, que são as minhas recomendações dentro da Levante. Para participar, basta comentar aqui, fala se você tem ações focadas em dividendos ou não, né? Só comenta aqui que já está participando e às 10 da noite no meu Instagram eu vou fazer o sorteio, tá certo? Um grande abraço e até o próximo.